Então vamos falar coisas que eu vi no consultório hoje, assuntos gerais do consultório e conversas de consultório. Olus Clínica entrou. Deixa eu colocar aqui para ficar gravado. Assuntos de consultório, contos de consultório médico. Contos de consultório médico, de humanos. Contos de consultório médico de humanos, que é diferente, né? Conto de consultórios médicos de humanos, do lado de cá do muro. Hoje passei aqui dentro dessa sala o dia inteiro. Até agora, terminei agora. Atendendo humanos. Neila Passos. Atendendo humanos o dia inteiro aqui, Neila Passos. E aí, quando a gente atende humanos, histórias incríveis surgem, né? E aí, hoje eu tô naquele clima de sexta-feira. Quando eu atendo consultório sexta e sábado, é um clima diferente. E hoje é terça-feira, eu tô naquele clima de sábado. Tá? Sexta, sábado. Conversas, consultas que eu fico louco para falar horrores. E aí terminei agora e disse, não, vou abrir uma live para poder continuar falando, porque quando eu tô com a cabeça explodindo, eu não posso só desligar as luzes do consultório e fechar e ir embora. Então, vou botar a live aqui pra gente conversar, porque eu sei que vocês chegam aqui, a gente conversa. E tem muitos casos das outras pessoas que nos trazem lições, né? Então, hoje assim, eu selecionei 4 consultas das que eu tive hoje para falar generalidades das consultas, porque são coisas que só nós vimos. Só nós, assim, só médicos humanos e profissionais de saúde humanos e vocês, humanos que performam, para entender essas coisas que eu vou falar aqui. E também é importante saber essas coisas que eu vou falar aqui para a gente se preparar para a vida, assim, tá? Aí depois eu tive outra ideia de falar esse conhecimento que eu vou falar agora, falar sobre a questão das festas de fim de ano e etc, mas eu vou falar isso amanhã. Então eu vou falar hoje os casos de consultórios que eu selecionei para falar hoje, e aí eu poderia fazer um link já para levar esse comportamento para as festas de fim de ano, etc, mas daí amanhã eu vou falar sobre isso, tá? Deixar o pessoal entrar aí. Então assim, ó, 4 consultas, mini live, né? 4 consultas que eu selecionei para falar sobre elas hoje genericamente, de coisas muito importantes para a gente aprender, porque a nossa vida ela é diferente da vida dos outros. A nossa vida, nós enquanto humanos, tudo, o nosso entendimento de vida, o nosso comportamento e os nossos desfechos são diferentes das pessoas que não se dedicam para performance e qualidade de vida. Diferentes, pessoal, muito diferentes, tá? A gente não é, como dizem as mães, né? A gente não é todo mundo, a gente não pode fazer o que todo mundo faz. Por quê? Porque quando a gente entende o que está fazendo, os desfechos são diferentes. Essas 4 consultas que eu quero falar para vocês deixam bem claras isso. Primeira coisa que me aconteceu hoje, um paciente de manhã, o paciente teve uma pneumonia grave com internação hospitalar de mais de uma semana. Isso foi há uns 3 meses. Paciente minha, já antiga, já do lado de cá do muro, completamente estabelecida. Paciente que entende a realidade biológica, que performa, paciente topíssima. E ela teve uma pneumonia porque ela tem uma alteração pulmonar que não é rara. Não é rara, a gente não vê todo dia, mas ela não é rara.
tem uma bronquiectasia pulmonar, que é uma dilatação, assim, uma perda da estrutura dos alvéolos no final da história, assim, tá? Com um acúmulo de secreção, favorecendo então o sobrecrescimento bacteriano e pneumonia. Essa paciente já sabia, não, ela nem sabia disso, ela nunca tinha tido nenhum problema pulmonar e teve uma pneumonia, estranho, porque uma paciente super saudável teve uma pneumonia e depois ficou-se sabendo que essa pneumonia, na verdade, ela era relacionada a isso, a uma alteração que pode ser genética, pode ser anatômica, mas que era bronquiectasia pulmonar. Pode ser também sequelas de processos inflamatórios prévios. Não é uma paciente que fuma, nada. E o que acontece? O que acontece é que essa paciente, ela foi consultar no hospital e era esperado dela, é uma senhora, assim, tem mais de 60 anos, era esperado dela um quadro de hipoxemia, dispneia, falta de ar, dificuldade para respirar, e essa paciente chegou absolutamente normal no hospital. Tinha uma infecção grave, entre aspas, porque uma bactéria multiresistente a antibióticos. No entanto, uma coisa chamou a atenção dos médicos que atenderam essa minha paciente lá, então. O fato dela não tomar nenhuma medicação, absolutamente nenhuma medicação, e o fato dela ser uma senhora absolutamente saudável, no entanto, ter essa pneumonia. E se esperava, então, um quadro muito grave, porém, esse quadro foi brando do início ao final. Não teve hipóxia, não teve dispneia, dificuldade para respirar, nada. Os exames de sangue da internação, normais, assim, entre aspas, não teve aquela grande degradação imunológica, leucocitose grave ou leucopenia, anemia, nada. Essa paciente usou antibióticos fortíssimos, acabou tendo um quadro de diarreia absurdo, secundário ao uso de antibióticos, mas o que acontece é que a recuperação dessa paciente foi plena, rápida, sem sequelas, e hoje pela manhã eu vi os exames dessa paciente, são exames absolutamente normais. Na minha vida antiga, quando eu era jovem, quando era um médico jovem, trabalhava no hospital e tudo, quem é que a gente via com essa bronquiectasia e com essa pneumonia secundária e refratária, tratável, tipo pneumonia de novo? Era o pessoal diabético, obeso, com comorbidades, então outras doenças associadas, e os desfechos eram muito ruins. Esses pacientes demoravam a responder, precisavam de internação prolongada, era muito comum precisar de reintervenção, internar de novo, mais antibiótico, e essa paciente chegou lá muito bem. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente tem uma coisa chamada reserva funcional, que é a quantidade de tecido que um órgão tem muito além do que precisa para... Não era Covid, pneumonia, tá? Pneumonia, mas eu vou falar sobre Covid já em seguida. A gente tem muito mais tecido funcionante do que precisa para exercer aquela função. Então a gente tem muito mais pulmão do que precisa para manter uma pessoa oxigenada. Por que a gente tem isso? Porque a natureza é sábia e nos dá muito mais tecido funcionante para que na vigência... Presta atenção aqui, ó. Pausa na live. Porque na vigência de doença, a gente depende dessa reserva funcional para ter uma sobrevida e o corpo consiga se curar. E essa paciente foi um exemplo maravilhoso disso, porque é uma paciente de mais idade que teve uma doença teoricamente grave, com uma bactéria teoricamente agressiva e saiu ilesa. Por quê? Por saúde metabólica e por reserva funcional. Essa paciente tinha imunidade suficiente para reagir à infecção e tinha pulmão bom suficiente, tem pulmão bom suficiente para aguentar um desaforo de uma infecção grave sem grandes sintomas. Agora, quantos vocês conhecem que tem uma gripe, um resfriado que evolui mal e que eventualmente precisam de UTI, uma evolução desfavorável, eventualmente até com desfecho negativo, com morte, etc. Não é raro. Eu me lembro aqui de um hospital daqui da minha cidade, de uma ala específica, onde ficavam os doentes mais graves,
que era muito comum ver internação prolongada, traqueostomia, drenagem de tórax, etc., por pneumonia grave, eventualmente morte. E essa paciente de mais idade, não é uma idosa, mas é uma paciente de 60 anos, conseguiu performar com uma belíssima recuperação por ter um ambiente metabólico saudável e reserva metabólica, reserva funcional do pulmão. Tem um outro caso, uma coisa interessante desse caso dela, que é o seguinte: essa paciente ela tinha resistência à insulina, uma tendência à síndrome metabólica quando me conheceu, ficou resolvida por mudança no estilo de vida, e essa paciente é uma humana na pele, #1, topíssima, que performa. Esses dias estava eu na frente da minha casa cavando para plantar uma árvore, lá trabalhando, serviço braçal em casa com meus guris. Passou ela com a irmã caminhando, topíssima, maravilhosa, fim de tarde, maravilha. O que acontece? Com essa infecção, evento agudo, estresse agudo, ela teve uma piora, entre aspas, da resistência à insulina, uma pequena alteração laboratorial, que ela veio super preocupada. E eu disse para ela, obviamente, quando a gente tem um estresse agudo, a gente tem uma liberação maior de cortisol que leva a uma resistência fisiológica à insulina. Então aquilo só demonstrava, aquela alteração laboratorial, entre aspas, só mostrava que o corpo dela estava funcionando e respondendo. Exames maravilhosos, me trouxe hoje um raio-x limpo, exames metabólicos maravilhosos, performando, excelente. A Laura me perguntou se era Covid. Não. No entanto, vários pacientes meus já tiveram Covid, tá? Pacientes meus do meu lado, lá de cá do muro, tiveram Covid. Alguns até com apresentações mais agressivas, assim, com anosmia, com perda do paladar, do olfato. E conseguiram também performar que em uma semana já estavam fazendo exercícios de alta intensidade, voando, maravilhoso, tá? Então, o que tem que ficar de lição desse caso e desses humanos na pele, desses humanos que tiveram Covid? Que a gente precisa cultivar um ambiente metabólico saudável e manter a reserva funcional dos órgãos, que significa parar de agredir, viver uma vida saudável. Por quê? Porque mesmo com saúde a gente adoece, pessoal. Vocês acham que eu nunca vou adoecer, vocês nunca vão adoecer, não vão ter uma infecção? A gente está sujeito a ter doenças. A questão toda é que a apresentação das doenças e a nossa capacidade de sobrevida e de recuperação é infinitamente maior quando a gente tem saúde metabólica e a reserva funcional dos órgãos está preservada. Vocês já ouviram falar que uma coisa grave da questão do Covid é a tempestade inflamatória e a evolução com insuficiência renal, etc. Então, obviamente, a gente quer ter pulmão bom, rim bom, fígado bom, músculo e até mesmo uma reserva de gordura adequada para que na vigência de doença a gente tenha performance. Então é como casamento, é performance na saúde e na doença. Tá? A síntese desse primeiro caso que eu queria falar para vocês é isso, assim, ó. Performance na saúde e na doença, porque a gente está sujeito a tudo e a gente tem que estar preparado sempre para a saúde performar e para na doença ter os melhores desfechos. Nós não podemos ter medo das doenças, mas a gente tem que estar preparado para chegar lá. E a gente constrói a capacidade de sobreviver. Aqui ela falando, tá na live ela, tá? Muito orgulho, tá? Muito orgulho, porque é a síntese do que eu venho falando há uma década, é uma síntese do que essa medicina mais moderna tem pregado, tem conversado com vocês, de que a gente precisa mudar o estilo de vida. A saúde não está no hospital, a saúde não está na farmácia, a saúde está dentro de casa, a saúde está na cozinha, a saúde está no gramado de casa, está na exposição solar. A gente faz o dever de casa, a vida vem e nos cobra e a gente consegue pagar com saúde, com longevidade e performance. O outro caso é o caso de um paciente que era um paciente #4 displicente total, de hoje também. #4 displicente total. Sobrepesado, um homem de 1,60 m e poucos, 90 quilos, com uma vida normal. Prestem atenção nesse caso, um caso emblemático. Uma vida normal. Tá? Levanta de manhã, café,
lanche, sai para trabalhar, almoça, cervejinha com os amigos, normal, normal. E um usuário crônico de mais de uma década de prazóis, omeprazol, pantoprazol, etc. Com o remédio, tolerância ao tipo de vida que vivia. Conseguia se alimentar, conseguia viver a vida dele de boa. Sem o remédio, desastre. Sensação de azia, pirose, queimação, refluxo e alteração no exame de endoscopia. Esofagite, gastrite moderada grave, com infecção por Helicobacter pylori. Tá? Dependente da medicação. Essa nossa consulta foi gigante, porque a gente falou sobre aspectos interessantes da vida. O que acontece? Esse cara, em algum momento, ele percebeu assim, ó, por algum motivo que a gente não sabe explicar, e eu com uma década de atendimento médico do lado de cá, também não sei dizer o momento em que essa mágica acontece, mas esse cara disse assim, ó, tá, mas então eu vou ter que tomar um remédio pro resto da vida. Preciso tomar um remédio pro resto da vida. É estranho, isso não pode ser verdade. E esse cara, sem ninguém falar nada pra ele, esse cara, assim, é incrível, porque a gente não vê esse comportamento tanto em homens de 30, 40 anos, não vê a questão de acordar para a saúde e ir pesquisar. Esse cara foi para a internet, foi pesquisar sobre refluxo, azia, gastrite e alimentação. Partiu dele, assim, pô, sabe que eu não tenho nada que eu possa fazer para melhorar de vida? E aí esse cara começou a achar médicos tipo o Dr. Baracate, tipo o Dr. Vitor Sorrentino, etc, etc. E começou a escutar coisas tipo, a saída está no estilo de vida. A gente não tem que ter doenças crônicas, nem ser dependente de remédios. Se a gente tem doença crônica e é dependente de remédios, a gente está errando em algum aspecto da vida. E o que deve ser corrigido, então, não é a dose, o tipo de remédio, mas o aspecto da vida que perpetua a doença, etc, etc. E aí este cara começou a escutar que a alimentação determina desfechos de saúde. E este cara definiu por ele que não dá para querer ter saúde consumindo cerveja, álcool com frequência, ficar colocando açúcar no café, ficar consumindo lanches com muita frequência. Esse cara, ele percebeu por ele que não estava legal, foi em busca, conheceu médicos, escutou e aplicou em si, sem ninguém falar nada. O que acontece é que esse cara sentou aqui, isso tudo aconteceu, pause na live de novo, isso tudo aconteceu durante a pandemia. Agora, pandemia, Covid, estresse, quanto eu escuto dos pacientes, pô, eu vinha vindo bem, performando, mas aí, doutor, veio a pandemia. Esse cara mudou a vida dele na pandemia. Ele chegou em casa, conversou com a mulher, com a esposa dele, disse, ó, estão vivendo mal. Esses sintomas que a gente tem a ver com o nosso estilo de vida, a gente não está vivendo de um jeito legal, mas parece que a gente modificando o jeito de viver, a gente modifica os desfechos. E esse cara com a esposa dele começou a mudar o comportamento alimentar. E agora, final de ano, passado um ano inteiro de pandemia, este cara senta aqui na minha frente hoje com 67 quilos. 67 quilos, dizendo assim, doutor Marcelo, eu estou aqui porque eu mudei de vida, porque eu conheci médicos na internet que falaram coisas e tu apareceu na minha frente, Marcelo, e eles falavam assim, procura um médico, e aí eles se perguntavam assim, pô, mas que médico, se nenhum médico sabe essas coisas? O meu Instagram apareceu na frente dele por algum motivo e ele começou a olhar as postagens, não, mas esse cara fala a mesma coisa que os outros caras estão falando, perdeu seus 25 quilos durante a pandemia, sentou aqui na minha frente hoje dizendo assim, Marcelo, eu estou aqui porque eu quero mudar de vida, porque eu entendi que a gente é fruto do estilo de vida, porque eu entendi que doenças crônicas não existem e porque eu não uso mais omeprazol há 10 meses. E não sinto pirose, refluxo, azia, não sinto distensão abdominal, não tenho gases, não tenho nada. E a única coisa que eu faço, mantenho uma dieta natural de processamento mínimo, com frequência alimentar baixa e mudei o meu entendimento de vida. E agora esse cara tá forte, tá magro, tá saudável e me trouxe exames. Exames absurdos, exames de uma máquina, perfeito, maravilhosos,
demonstrando performance, flexibilidade metabólica, perfil lipídico maravilhoso, marcadores inflamatórios ilesos e exames que só nós do lado de cá do muro temos, como um triglicerídeo super baixo, HDL super alto, com colesterol normal, com insulina super baixa, glicose super baixa, hemoglobina glicada super baixa, cara voando. Mas aí, esse cara já é vítima. Preste atenção no que eu vou falar, porque talvez muitos de vocês estejam passando por isso hoje, ou muitos de vocês vão passar por isso nas próximas semanas ou meses. Esse cara agora, ele é vítima de um problema que nós do lado de cá temos. Presta atenção, presta atenção. Vítima de um problema grave que a gente tem do lado de cá e que eu, que performo desse lado de cá há uma década, ainda preciso trabalhar em mim e que vocês que estão performando e mudando de vida precisam levar em consideração. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção, ele tem uma filha também. Eu tenho 3 filhos. E quando a gente acorda, perde 25 quilos, para de tomar remédio, melhora o relacionamento sexual, relacionamento amoroso, relacionamento com a mulher, relacionamento pai e filho, quando melhora na vida, a gente acorda para um mundo incrível, um mundo maravilhoso, um mundo enlouquecedor que é a performance. Voar, decolar, ganhar o mundo assim com saúde e performance. Qual é o efeito colateral disso? Ninguém acordou para isso. Nós estamos sós do lado de cá. Isso é uma grande verdade, vocês precisam entender e trabalhar com isso, porque muitos desistem, sucumbem a esse novo estilo de vida de sucesso e performance porque a gente está sozinho e nós somos poucos. E esse cara agora olha maravilhado para si, para a esposa, para o sucesso na família, na saúde, nos negócios, acordou do lado de cá e olha as pessoas morrendo e acabando com a própria vida por hábitos imbecis. Esse cara acordou para a performance, tem sucesso, recuperou a saúde, está vivendo uma vida maravilhosa, está no começo da vida porque tem 30, 40 anos, tem tudo a viver e olha agora na rua, na família, e vê as pessoas acabando com a própria vida por conta de atitudes que não tem o menor sentido e nenhum motivo de acabar com a própria vida sem perceber que é um estalar de dedos para que as coisas melhorem. Esse cara, então, hoje, a gente mais trabalhou a questão psicológica e cognitiva de entender que é um estresse absurdo para nós, entender como a vida pode ser e como ela é com as pessoas que a gente ama e que a gente conhece. A gente olha para nós, olha para a nossa vida. A nossa vida, quem performou do lado de cá do muro, 2020, para quem performou, é claro que 2020 foi um ano atípico, um ano difícil por conta do sofrimento de muitas pessoas que foram pegas de surpresa e a gente entende que claro, é uma tragédia essa questão de uma infecção em massa e tudo. Ok, isso é indiscutível. A grande questão é que tem uma parte de nós que usou esse tempo e essa tragédia para se voltar para si e mudar em si os traços que precisavam ser mudados para performar e evoluir. E agora a gente olha pessoas que convivem perto de nós e começa a ficar angustiado, ansioso demais por conta de ver que é tão fácil. E é isso, pessoal, não é difícil. O que precisa ser feito não é difícil. O que é difícil? É a questão cognitivo-comportamental do entendimento de que a gente não tem uma única vida e que a vida sim são várias dentro de uma só, até que a gente consiga casar um entendimento de vida com o nosso entendimento pessoal e viver uma vida que vale a pena ser vivida. E isso é difícil, é um desafio para quem não está preparado a abrir a mente e entender que a vida é um descampado, a gente tem que trabalhar para fazer a vida que quiser viver. E esse cara, então, hoje ele está feliz e sofre por perceber que não existe limite para o sucesso
e que as pessoas estão presas em um muro de 50 centímetros e estão do lado de lá se matando num comportamento absurdo, mas lá na última consulta, a gente chegou à conclusão de que estilo de vida e performance é muito mais do que biologia, é muito mais do que matemática, é muito mais do que bioquímica. É uma questão assim, que transcende tudo isso e é uma questão que tem a ver com o nosso processo evolutivo pessoal. As coisas que a gente precisa passar na vida para viver mesmo, sabe? Não adianta a gente querer acordar quem não está pronto e não adianta a gente querer privar quem a gente ama de experiências que eles precisam passar para evoluir como pessoas. Então a gente conversou muito sobre isso hoje, de que a gente precisa ter o sangue frio, presta atenção, de olhar pessoas que a gente conhece, que a gente sabe que não precisariam sofrer. E a gente tem que olhar com a maturidade de entender que talvez a gente precise acompanhar o sofrimento dessa pessoa para poder ver a evolução dela. Isso é difícil como pai, imagina a gente ter que assistir um filho patinando na vida e perceber que não tem como ajudar porque ele não sabe nem ser ajudado, precisa evoluir. E isso acontece com familiares e com conhecidos. A gente olha, a gente fala, mas essa pessoa não está pronta, não está madura para entender. Então esse cara ele saiu assim de um hashtag 4 para hashtag 1 performando num estalar de dedos, em um dia que ele acordou. Muito louco, né? Isso dói demais. A outra consulta que eu quero comentar com vocês é o seguinte, e que daí tem a ver com o que eu vou falar amanhã sobre festas de fim de ano e etc. Quem assistir a live de hoje e assistir amanhã vai entender melhor. Por quê? Porque eu atendi hoje uma moça que ela é super sensível a qualquer agressão do ambiente. O que é? Isso é uma coisa complexa de explicar, de entender, mas vamos indo criando um raciocínio passo a passo. A gente é um corpo físico, a gente tem um corpo físico, melhor dizendo, que é biologia pura, que recebe estímulos do ambiente o tempo todo e que gera respostas adaptativas, e a gente é hoje o produto das respostas adaptativas. Então, se a gente é gordo, se a gente é magro, se a gente é diabético, se a gente tem hipertensão, se a gente é musculoso, tem uma grande capacidade física, isso tudo são respostas adaptativas a estímulos que a gente recebeu. E muitos, presta atenção, porque isso é bem novidade, assim, é uma coisa que a gente não está acostumado a escutar. Muitos destes estímulos do ambiente são estímulos agressivos. Ou seja, o corpo precisa de um certo nível de agressão do ambiente, do calor, do frio, do sol, do exercício físico, de agressão, do alimento até. Agressão para gerar uma resposta adaptativa. No entanto, a dose da agressão que vai gerar uma resposta adequada, ela é individualizada. E aí tem pessoas que toleram uma agressão ambiental maior e geram uma resposta adaptativa adequada e que performa, e tem pessoas que respondem muito mal. Isso para estímulos adequados e também para estímulos inadequados. Vocês já me escutaram falar que a doença inflamatória crônica, diabetes, obesidade, já que sim, a obesidade é uma doença inflamatória crônica, hipertensão, síndrome do intestino irritável, etc., são dependentes de um comportamento inadequado de expor o corpo a estímulos inadequados ao longo do tempo. Nada ganha do comportamento alimentar insalubre da exposição frequente a produtos ultraprocessados baseados em farinha, açúcar, óleo e álcool. Então a exposição frequente a farinha, açúcar, óleo e álcool e alimentos, produtos ultraprocessados, é o pai e a mãe das respostas inflamatórias crônicas. Só que tem pessoas que toleram bem esse estímulo grosseiro da presença frequente de processados, tem outras pessoas que toleram mais ou menos, tem outras pessoas que não toleram, e tem pessoas que não toleram nem mesmo as agressões ambientais que são toleradas pela maioria, como por exemplo assim, jejum, frio, calor, sol, e a pessoa já desenvolve doenças inflamatórias agudas de maneira inadequada. Porque cada um é um e porque cada um tem uma resposta. E isso é importante ser levado em consideração quando a gente vai tomar decisões que podem nos acarretar risco.
E essa moça, então, ela tem tudo. Intolerância à lactose, intolerância a glúten, distensão abdominal, síndrome do intestino irritável, enxaqueca, processos inflamatórios, dores, etc. Tudo inflamatório ela tem em resposta aos ultraprocessados e a alguns estímulos que são saudáveis, mas que algumas pessoas não conseguem tolerar. Esses estímulos que são saudáveis, as pessoas não conseguem tolerar, eu vou guardar para um outro momento, porque senão vai confundir muitos. E nós só vamos ficar com a questão assim, de que ela já entendeu que glúten, lecitinas, corantes, conservantes, fitatos, oxalatos, medicações fazem muito mal para ela. Ela já entendeu isso e começou a mudar o estilo de vida organizando uma rotina alimentar baseada em comida natural de processamento mínimo. Ela já entendeu isso, ela já está performando, ela veio só ajustar com relação aos exames o que comer para normalizar os marcadores inflamatórios. Os exames dela, a parte inflamatória veio toda explodindo. FAM, PCR, VHS, etc., tudo muito alterado. Então ela vem preocupada com a questão inflamatória, já que a inflamação crônica é o pai e a mãe de todas as doenças crônicas que vão nos abreviar a vida e nos expor a morbidades, doenças crônicas. Certo? E aí veio uma outra paciente que tem diabetes, sobrepeso, obesidade, hipotireoidismo, hipertensão, está polimedicada e vem presa. E aqui agora a gente tem que ser muito maduro para entender que ela vem presa a conceitos antigos do que é saudável ou não. E aí, pessoal, para a gente definir o que é saudável ou não, a gente tem que entender a realidade biológica, porque assim, quando a tireoide adoece, quando o intestino adoece, quando o pâncreas adoece, é claro que a parte psicológica, a parte mental tem uma influência muito grande, muito grande, isso é inegável, tá? Mas nada ganha dos estímulos biológicos, físicos, e dos estímulos biológicos nada ganha da alimentação. E essa paciente, então, vem com uma dieta muito ruim, com um vício em açúcar, em processados, e aqui é a parte dramática da história, e quando vai tentar performar para melhorar o ambiente metabólico, aposta tudo em grãos, farináceos integrais, aveia, comida com pouca gordura e um viés de menos consumo de produtos animais, por uma questão transcendente, por uma questão espiritual. Compreensível, bonito, admirável, já que demonstra um desejo de viver de um jeito diferente. Maravilhoso, porém errado. Já que quando o corpo adoece, ele não transcende mais nada, ele produz doença. Então, quando a gente evolui mal, a gente precisa entender a raiz da doença. E a raiz da doença não leva em consideração as crenças culturais, nem espirituais. Quando a doença aparece, e ela aparece no corpo físico, ela responde às questões psicológicas e mentais, porém ela se materializa no intestino, no pâncreas, na gordura, no músculo, no fígado. E isso, infelizmente, precisa de adequação dos estímulos biológicos. E nós não somos seres vivos que têm bons desfechos quando a gente tem uma diluição proteica, que é o principal problema da obesidade, uma diluição proteica, principal problema da obesidade. E quando a gente tem resistência à insulina, que era o caso dessa paciente, uma resistência à insulina absurda, já vou falar valores do exame para vocês entenderem, e insiste em tratar isso com uma dieta de altíssima presença de carboidrato. Quando a gente diminui drasticamente os produtos animais, carnes e ovos, e a gente aumenta bastante os produtos vegetais, necessariamente a proteína fica diluída numa quantidade muito grande de energia vinda ou de gordura ou de carboidrato,
Porém, quando a pessoa é presa ao senso comum e diminui voluntariamente o consumo de gorduras, só sobra uma quantidade muito grande de carboidrato para consumir. E isso num obeso diabético é uma tragédia. Então existem aqui duas inadequações biológicas. A primeira é diminuir os produtos animais de um corpo que é onívoro de viés carnívoro. E isso não é negociável. Culturalmente é, espiritualmente é. Mas quando o desfecho biológico é ruim e a gente precisa otimizar o desfecho biológico, a gente precisa voltar para as raízes da realidade biológica e entender que a gente precisa concentrar a proteína no total energético. Isso necessariamente envolve aumentar o consumo de produtos animais, já que é nos produtos animais que existe a maior concentração de proteína biodisponível para menor quantidade de energia. Precisa. E eu falei para ela hoje assim, ó, se tu estiveres performando, gravem isso, porque de tudo que eu estou falando, essa é uma dica prática importante para quem precisa perder peso e tratar o diabetes. Se tu estiveres tentando performar, mas o diabetes não cede e o peso não baixa, está comendo pouca proteína. Por quê? Porque a proteína é um ponto-chave de limitação da ingestão energética total. E quando a pessoa não consome boas gorduras, vai ter que consumir carboidratos se come pouca proteína. Então, diz assim, tá, mas quantos gramas, quanto eu preciso comer de proteína para ter resultados? Não te interessa. Essa conta existe, mas tu não precisa saber. Como assim, Marcelo? É simples. Tu tem que manter uma dieta natural de processamento mínimo com a presença de boas proteínas vindas de carnes e ovos. E tu precisa acompanhar desfechos metabólicos que eu vou controlar, mas tu pode controlar a glicemia e o peso. E se o peso não está baixando, tu está comendo pouca proteína, confia em mim. Por quê? Porque se tu resolver todos os outros preceitos, e um dos preceitos é a frequência alimentar baixa, e não está perdendo peso, de onde está vindo essa energia? Está vindo a energia que precisa ser consumida para manter a saciedade que a falta de proteína não deu. Então precisa comer proteína suficiente. O fator limitante da perda de peso é o consumo proteico adequado. O fator limitante da perda de peso é o consumo proteico adequado. O fator limitante do consumo proteico adequado é a diluição proteica no total energético de proteína, de gorduras e carboidratos. No entanto, é difícil diluir proteína em gordura, já que gordura sacia muito. Se não está perdendo peso, está comendo muito carboidrato. É fato, tá? Não está melhorando, está errando biologicamente. Uma coisa importante da paciente aquela, dos marcadores inflamatórios e das doenças autoimunes, síndrome do intestino irritável, etc, que ela tem FAM positivo, tireoidite Hashimoto, etc, é entender que, presta atenção, isso é um outro dado diferente, tá? Depois eu vou voltar nessa aqui para falar valores da insulina lá. Uma coisa diferente é o seguinte, ó, a pessoa que tem doença inflamatória crônica e que tem um fundo autoimune de resposta inflamatória, depende, obviamente, como todos nós, da qualidade da rotina alimentar, mas também depende de uma exposição ambiental adequada. A pessoa que precisa melhorar a microbiota, que precisa manejar o estresse crônico do cortisol, da resposta de cortisol ao estresse crônico, da produção de vitamina D, precisa botar o pé no chão, precisa pegar sol, precisa ter bicho de estimação, mexer em planta, sair de dentro de casa, respirar puro. Não basta só comer comida e ficar trancada dentro de casa de meia no porcelanato, não vale. Precisa praticar outras atitudes humanas que gerem resposta metabólica, hormonal e biológica, no caso microbiológica, dos probióticos ambientais presentes na terra, na planta, nos animais de estimação. Então isso é importante para todo mundo, mas para quem tem doença inflamatória crônica de fundo autoimune, a dieta não pode ser 90%, tem que ser 100%. E o comportamento de exposição ambiental tem que ser remédio. Para quem tem doença inflamatória crônica, comida é remédio. Para quem tem doença inflamatória crônica, sol é remédio.
Pé no chão é remédio, bicho de estimação é remédio, namorar é remédio, levantar mais cedo e dormir mais cedo é remédio, ler um bom livro é remédio, ter um momento, um tempo para si, ficar em silêncio é remédio. Para todo mundo é importante, mas para quem tem doença autoimune é muito mais. Tá? Isso aí, professor Diego, isso aí, cara. Professor Diego, cara, seguinte... Eu disse no começo que essa moça que tem doença inflamatória e que responde muito mal a tudo agride ela. E ela responde muito mal à presença de alguns fitoquímicos de comidas saudáveis. Alguns fitoquímicos de comidas saudáveis. Eu como brócolis eventualmente, professor Diego, eu como repolho, tá? Beleza, como uma fruta. No entanto, a pessoa que responde mal a fitoquímicos quando tem doença inflamatória intestinal... Eu falei para ela assim, ó, quando a pessoa tá mal, até o que faz bem faz mal. Porque alguns fitoquímicos da rotina alimentar onívora com a presença de vegetais têm uma resposta inflamatória adequada. Na maioria das pessoas, mas em algumas pessoas não. E em quem tem essa particularidade de responder mal a fitoquímicos, quando tá com doença inflamatória ativa, os fitoquímicos podem piorar muito. E eu disse para ela o seguinte: padrão, comida natural de processamento mínimo. Quer comer saladas verdes, hortaliças, vegetais de baixo amido, raízes, tubérculos e frutas, com lácteos, e tá dando certo? Maravilha, maravilha. Não tá dando? Viés carnívoro. Nosso porto seguro é o viés carnívoro na vigência de doença inflamatória crônica de fundo autoimune com exacerbação inflamatória. Não dá para dizer que já tentou tudo e não teve resposta antes de melhorar o nível de processamento, mas também caprichar no viés. Eu sei que é difícil para muitas pessoas escutar isso, é dificílimo para muitos profissionais de saúde escutar isso. Mas na vigência de doença inflamatória crônica de fundo autoimune, com uma exacerbação inflamatória aguda, dizer que depende de corticoide de medicação porque já tentou tudo, não pode dizer que já tentou tudo se não caprichou numa rotina alimentar de viés carnívoro. Tá? Eu sei que isso aí é estranho assim, tá? Para muitos. Mas quando tudo tá mal, até o que faz bem faz mal. Tá? É isso aí, o Diego botou aqui, ó, não é questão de comer ou não. Se faz mal, para que comer? Então, assim, ó, claro, isso aqui do lado de cá, a gente está discutindo o detalhe do detalhe do detalhe, tá? Se fitoquímicos vão ser adequados ou não, a gente está discutindo o detalhe do detalhe. Não é o problema da humanidade. O problema da humanidade é comer pão com margarina, botar açúcar no café, comer bala de goma nos intervalos e assar uma pizza para comer com Coca-Cola de noite. Esse é o problema das pessoas, não é o fitoquímico da salada lá. Isso é um detalhe do detalhe do detalhe, tá? Se a gente for se preocupar com a saúde da humanidade, a gente tem que melhorar a qualidade da dieta dando comida para essas pessoas comerem, não ração baseada em farinha, açúcar, óleo e álcool. É isso que a gente tem que se preocupar. Nosso inimigo não é a salada, nosso inimigo é a porcaria que as pessoas estão comendo o dia inteiro. O que acontece é que do lado de cá, chega, eu hoje atendo paciente #1, que eu já estou até quase melhorando essa minha classificação, porque está chegando em mim agora gente topíssima agora. Topíssima, tá chegando gente em mim aqui agora, performando master, assim. E aí chega para mim o detalhe do detalhe, tá? Claro que eu ainda atendo os que caem de paraquedas no consultório, não me conhecem ainda, e chegam com um grande sobrepeso, ainda consumindo processados, bebendo, fumando, que quando se dão conta de como é a minha abordagem e fica claro uma inadequação, eu já devolvo o dinheiro da consulta e nem leva mais do que 15, 20 minutos e a gente já fica em paz, cada um para o seu lado, eu procurando os meus pacientes e aquele paciente procurando o médico adequado para ele. Mas isso é raro, porque hoje em dia já chega para mim paciente selecionado, já, porque já escuta eu falar assim, ó, tu quer mudar de vida baseando na performance, na mudança comportamental? Nós vamos fazer isso juntos. Tu quer o truque, tu quer a gambiarra? Eu não quero te atender. Não tem o menor interesse.
Zero. Então já chega em mim uma população absurda de gente voando, performando. Então uma coisa interessante que acontece é o seguinte, os metafodas, né? Uma coisa importante que acontece agora, que tem profissional da saúde me assistindo ao vivo aqui ou depois, se preparem assim, porque exercer a função de médico, de nutricionista, de educador físico, de psicólogo do lado de cada muro e trabalhar com gente de performance é muito diferente do que os outros profissionais estão acostumados a fazer. Por isso que aquele paciente ele é muito incompreendido nos consultórios fora, e por isso que nós, o que a gente trabalha, o que a gente fala aqui no Instagram ou no consultório também é muito incompreendido fora. Por exemplo, quando se fala sobre viés carnívoro, nossa, assim, a internet chega a cair quando a gente fala sobre viés carnívoro, porque nenhum profissional ortodoxo entende como isso. Nós estamos vivendo uma era de rotina alimentar plant-based. O futuro é vegano, vegetariano. Tudo bem, não tem problema, cada um segue suas linhas de pensamento e tudo mais. A questão é que chega para nós um refino de pacientes com adequação biológica e com performance já orientado para a realidade biológica, para o que é a evolução cultural, a evolução biológica, e aí a gente começa a lidar com o detalhe do detalhe, onde para algumas pessoas crucíferas fazem mal, couve-flor e brócolis fazem mal. E no entanto, para outros públicos, crucíferas é a salvação do planeta. Então, desse lado de cá, a gente começa a atender o detalhe do detalhe de um pessoal de altíssima performance, que não é a média dos consultórios na média, tá? Então, vocês que estão aqui no meu Instagram, vocês que seguem os outros médicos que têm abordagens parecidas, vocês são um público selecionado. Assim, se o que eu estou falando faz sentido para ti, te considera uma pessoa selecionada. Porque a grande maioria das pessoas que tu convive, que tu vê, as coisas que se fala sobre realidade biológica, adequação biológica, performance, evolução cultural, desenvolvimento pessoal, não faz o menor sentido. As pessoas estão vivendo uma vida completamente alienada da realidade, sem vislumbrar performance, vivendo o dia de hoje, pensando no amanhã, sem ter nenhum interesse de qualidade de vida, de comportamento, de viver bem com a esposa, de viver bem com os filhos, de ganhar dinheiro de uma forma honesta, de ter saúde, de sobreviver a doenças, de ter longevidade. As pessoas não pensam nisso, não pensam sobre o que é adequado comer, o que é adequado não comer, sobre o que é janela alimentar, ciclo circadiano, exercício físico adequado, onde importar-se com calorias não é adequado, mas com outras variáveis mais adequadas biologicamente. Então, se tu entendes isso que eu estou falando, parabéns. Tu faz parte de uma parcela muito pequena das pessoas que acordou para olhar em volta e viver uma vida top. Não só pagar conta e tentar sobreviver dentro de casa, viver uma vida top. Tu entende o que eu falei? Então tá de parabéns. Só para encerrar a live, eu falei que aquela paciente que estava obesa, síndrome metabólica, hipertensão, dislipidemia, diabetes, etc, etc. A insulina dela, a insulina de jejum, ela deve ser menor do que 8, idealmente menor do que 6. E essa paciente tinha uma insulina de jejum de 26. A insulina de depois do almoço, ela tem que ser maior do que 8, mas menor do que 22. Tem que ser em torno de 10, em torno de 12, por aí depois do almoço. A insulina depois do almoço, essa paciente era 70. Tá, então uma paciente que tem 26 de insulina em jejum, 200 de glicemia em jejum, 70 de insulina pós-prandial, essa pessoa não pode comer carboidrato. Simples assim, não tem que estar jogando. Diego, não sei se está aqui ainda, professor Diego, mas assim, a gente estava falando sobre a discussão de se não faz bem, para que comer?
Para que comer? Nós do lado de cá estamos pensando isso. Do lado de lá, eles estão discutindo quanto dá para comer do que faz mal e não morrer. Então a gente fica preocupado com adequação biológica, com desfechos bioquímicos e hormonais. Isso aí, Diegão. Assim, ó, o pessoal do lado de cá, a gente está preocupado com o que comer, o que não comer e como ter bons desfechos de saúde, de longevidade, de performance. Do lado de lá, eles estão preocupados com quanto dá para comer das coisas que nos matam sem nos fazer mal, ou ao menos que nos fazendo mal de maneira que nosso corpo consiga aguentar, porque isso é uma rotina alimentar padrão, com ultraprocessados de tudo um pouco, com moderação e frequência alimentar baixa, para controlar a fome e manter um total calórico que previna o sobrepeso. Isso é uma vida insalubre. Então a gente está discutindo aqui o ápice do desenvolvimento biológico, e lá os caras estão discutindo quanto dá para se maltratar sem morrer. Incrível, incrível. Não faz sentido. Não faz sentido. Então o paciente que tem, como eu falei lá, que tem doença inflamatória crônica de fundo autoimune, tá? FAM positivo, anti-TPO positivo, então tireoidite Hashimoto, alteração assim... doença inflamatória crônica de fundo autoimune das diversas, seja doença de Crohn, retocolite ulcerativa. O viés carnívoro é a saída, e a presença dos bons vegetais vai ser de acordo com a tolerância. A pessoa que está obesa, com diabetes, síndrome metabólica, com resistência à insulina, não tem quantidade segura de comida ultraprocessada para essa pessoa comer, e a quantidade de carboidrato que ela tolera é a próxima do limite mínimo de 50 gramas ou zero. E enquanto ela insistir em comer carboidrato como base da dieta, com 70 de insulina pós-prandial, ela vai perder em 100% das vezes, tá? Claro, como é difícil, os médicos não pedem esses exames, as pessoas não têm esses exames num histórico, é difícil de cumprir o entendimento assim, ó, de que me mostra um paciente com 200 de glicemia, com 50% de gordura corporal, que tenha ficado com 15% de gordura corporal, 89 de glicemia, comendo de tudo com moderação. Me traz um. Eu tenho uma penca de pacientes, uma caçamba de pacientes que saíram de obesidade mórbida e diabetes para uma vida normal, num conceito adequado de normal, que é a adequação biológica e metabólica, e vivem felizes com as suas famílias, agora com 15, 20% de gordura corporal e exames normais. Mas certamente não foi com a liberdade do tudo pode com moderação. Em nenhum quesito da vida tudo pode com moderação. Aí não pode trair a mulher um pouco com moderação, que tá tudo bem, tá tudo bem. A gente não pode ser um profissional ruim, mas não muito ruim, ruim com moderação e tá tudo bem, tá tudo bem. Aí não pode ser um pai mais ou menos, maltratar e não cuidar, mas pouco com moderação porque tá tudo bem. Em nenhuma área da vida a gente pode ser meia boca e tá tudo bem. Agora, no principal comportamento que é envolvido com o principal desfecho de saúde, que é a rotina alimentar, a gente pode ser mais ou menos e tá tudo bem, porque senão é terrorismo, etc. Se ferrar, né? Fala sério. Sabe assim, ó, o que eu vejo, resumindo a história da live de hoje, pessoal, resumindo a história da live de hoje, o que eu vejo no meu consultório hoje, tá? Os pacientes do meu curso, dos meus grupos, o que eu vejo na minha frente, sentado aqui, ó, o que eu vejo aqui, sentado aqui, são pessoas que mudam a vida, não mais ou menos. Ah, eu preciso perder 12 quilos. Não, nós vamos perder todo o excesso de peso. Ah, eu estou com a minha glicemia 230, eu preciso baixar. Não, nós não vamos baixar, nós vamos curar esse troço, ficar com o exame normal. Ah, eu estou sem energia, eu queria melhorar. Que melhorar? Nós vamos voar, destruir tudo, dominar o mundo. Que isso? Ah, o meu relacionamento com a minha mulher não anda bem, a minha performance sexual não anda bem, eu preciso melhorar. Que melhorar? Nós vamos voar.
viver bem, envelhecer bem, com capacidade física. As pessoas do tudo pode com moderação toleram um resultado meia boca com moderação, vão moderando com uma vida podre, tá? Com resultado meia boca no dinheiro, com resultado meia boca na família, resultado meia boca no relacionamento pessoal, sexual, e vão levando de tudo um pouco com moderação, tendo um resultado mais ou menos em tudo com moderação. Quebrado. Até porque nem sabem o que é viver de verdade. Na realidade é isso, assim, ó. A gente quando explode do lado de cá, quando explode do lado de cá, tá? Quando termina o último módulo do curso, quando vira a chave, que nem esse paciente de hoje aqui virou a chave, e vê a vida que as pessoas estão vivendo, e olha o que é a vida que a gente pode ter, explodir. As pessoas nem sonham o que é a vida. Eu vou te dizer assim, ó, tu que não entendeu o que eu falei, tu que não entende isso, tu não entendeu o que eu falei, show, não entendeu, não faz sentido. Tu tá me escutando ou tá escutando essa live porque algum paciente meu mandou te escutar, mas tu não entendeu nada. Vou te dar um recado assim, ó. Tu nem sabe o que é viver. Tu nem sabe o que é trabalhar com tesão. Tu não sabe o que é olhar para a mulher com tesão. Tu não sabe o que é olhar para um filho com paixão. Tu não sabe o que é ganhar dinheiro honestamente, ser feliz com o dinheiro que chega porque tu tá performando. Tu não sabe o que é olhar para o corpo e ter saúde, longevidade, olhar para o corpo com prazer e o orgulho do corpo que tu construiu. Não foi com cirurgia, não foi com remédio, foi com mudança comportamental e perfeito. Tu nem sabe o que é. Tu não entendeu o que eu falei? Então tu nem sabe o que é a vida. Tá? O que eu te aconselho? Cola aqui, fica aqui comigo, tá? Presta mais atenção no que eu falo, tu vai saber. Terminei, eu vou me embora lá ver minha mulher, ver meus filhos, tá? Vou lá ver para minha casa, que eu amo a minha casa, amo a minha mulher, amo meus filhos, minha família, amo a minha profissão, amo meus pacientes, amo meus seguidores do Instagram, amo quem está no meu canal do Telegram, eu amo quem trabalha comigo, eu amo o Daniel, eu amo a Ana, eu amo a Daiane, eu amo quem me ajuda, a minha vida é top e a tua vida pode ser também quando tu parar de ser mais ou menos. Parar de ser mais ou menos, que mais ou menos? Quando tu entender que enquanto tu ainda tolera tudo um pouco e tu tolera tudo na vida. E nunca vai explodir, não consegue controlar o que come, não consegue controlar o que faz, não vai nunca ter uma vida 100%. Nunca vai, tá? Nunca vai. Acorda. Enquanto tu não tiver tesão na vida, tua vida não tá valendo a pena. Tu ainda tolera? Tudo mais ou menos? Tem um recado importante para quem tá me escutando e entende. Olha aqui, ó. Para encerrar, tá? Já vou desligar. Quem está me escutando entende o que eu estou falando, mas está preso num modelo de vida que não deixa decolar. Eu tenho muito paciente que é assim, muito seguidor que é assim. Tu tá me escutando, tu entende o que eu estou falando, tu quer voar, mas não consegue, porque a família não ajuda, porque o ambiente não tá bom. Dica importante. Primeiro, não desiste. Segundo, não para de pensar sobre isso. Não te contenta com uma vida mais ou menos. Faz o que tu puder, do melhor que tu puder, do jeito que tu tá e onde tu tá agora. Só não pensa que tu é igual a todo mundo que tá te abafando na volta. Tu já acordou, tu precisa mudar de vida, mas não tá conseguindo agora. Não te desespera, relaxa. Pensa, foca. Eu não vou conseguir explicar a dinâmica disso agora, mas em outro momento eu faço uma live sobre isso. Traça metas, deseja e faz o que tu pode com o que tu tem agora. E deixa vir, deixa cair tudo. O mundo não tá legal na tua volta, não faz mal. Só fica dentro da tua cabeça pensando no que tu quer que aconteça. Fica aqui comigo, entra no canal do Telegram, segue outros médicos, nutricionistas que têm uma abordagem inteligente, assim, que te bota num lugar mental de sucesso. Faz o que tu conseguir agora. Em seguida tu explode, tá? Depois eu conto para vocês essas coisas, a gente conversa mais. Amanhã eu vou tentar explicar para vocês o que tudo isso que eu tô falando tem a ver com festas de final de ano, etc. Foi um prazer, vou deixar salvo. Se vocês acham interessante mostrar para alguém essa live, mandem assistir. Para mim é um prazer. Cada pessoa que eu ajudo, para mim, dignifica a minha vida. E cada comentário de vocês e cada presença de vocês me torna um cara melhor, mais feliz. Eu espero conseguir retribuir.
Beijos, beijos e beijos, beijos. Bora performar, viver uma vida top 100%. Beijo.